Graça e paz do Senhor, sejam bem-vindas. Se eu tiver meia lenta assim na voz é porque eu tomei o remédio, porque a minha pressão tava alta. Vou esperar mais um pouquinho, mais meninas chegarem. O versículo que eu escolhi pra gente fazer a nossa meditação dessa semana de hoje tá em Lucas 11:13. Pois se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Como esses 5 capítulos aqui fala basicamente, né, do Espírito Santo, então eu achei que esse versículo aqui caiu muito bem para a gente refletir hoje no nosso Bible Journey sobre o Espírito Santo. E que muitas das vezes a gente esquece, né? A gente fala muito de Jesus, a gente fala muito com ele, a gente conversa muito com ele, e a maioria das vezes a gente não se lembra do Espírito Santo, né? De conversar com ele, de pedir auxílio. E acho que a gente tem que desenvolver mais também esse lado, né? Nas nossas orações. Graça e paz, minha jornada com Cristo, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, graça e paz. Eu vou dar início aqui, tá bom? As meninas que forem entrando, depois pode voltar a live, vou deixar gravada aqui, vou deixar gravada lá no meu YouTube também, na playlist, onde tá todas as lives, tá? Para quem quiser ter acesso ao meu canal no YouTube, é só ir lá no link da minha bio, que tem o Drive, tem o grupo do WhatsApp, para quem tá lendo comigo o livro, e tem também o canal no YouTube para você acessar diretamente lá, tá? Então, tem uma playlist que eu tô fazendo só dessas lives, desde a introdução do livro, e aí fica até mais fácil para encontrar do que aqui no Insta, né? Que aqui fica meio misturado com as fotos, e lá no YouTube fica mais fácil, fica tudo juntinho num lugar só. Então, vamos dar início? Graça e paz a todas, vamos dar início a mais uma revisão no nosso livro Plano de Batalha para Oração, do capítulo 21 até o capítulo 25, tá? O capítulo 21 fala a vontade de Deus, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está em João 6, versículo 38. O melhor lugar do mundo para qualquer um de nós localizar-se é dentro da vontade de Deus. O seu plano perfeito que irá trazer-lhe maior satisfação. Não apenas o que é melhor para nós, mas também o que trará a Deus a maior glória. E felizmente ele prometeu a cada um de seus filhos que nós pudéssemos viver em sua vontade continuamente. Então, a melhor estratégia para começar a buscar a vontade de Deus para as questões específicas é orar como Jesus fez, né? Que seja feita, né, a vontade de Deus, não a dele. Orar em sinal de rendição a ele desde o início, né? Não a minha vontade, mas a tua. A nossa apresentação a ele pode levar à revelação da sua vontade. Em segundo lugar, devemos orar de acordo com o que nós já sabemos ser a sua vontade. Então, muitas das vezes, a gente não sabe qual é a vontade que Deus tem, né? Qual é a vontade de Deus para nós. A gente não, assim, vontades específicas, né? Sobre o nosso futuro, sobre o que vai acontecer com a gente. Só Deus sabe os planos que ele tem para nós. Mas são vontades específicas, né? Para cada um em particular. Agora, nós sabemos da vontade de Deus na vida de todos nós, que há uma única vontade, que é para todos nós, serve para todos nós que somos filhos de Deus. Essa vontade, que todos nós podemos ter a certeza, né? O objetivo principal é que ele seja glorificado.
A vontade de Deus é promover o seu reino e a vontade de Deus é que Cristo seja o Senhor. Então, a glória, o reino e o senhorio, tá? Então, além das vontades específicas que Deus tem, né? Que Ele tem para cada um de nós em particular, de acordo com a nossa vida, com relação à nossa família, com relação ao nosso trabalho, com relação aos nossos projetos, tudo isso, né? Que Deus tem para nós de realizar coisas boas, de nos abençoar, de nos prosperar, né? Isso é para cada um, existe uma vontade de Deus em particular. Mas há uma vontade que Deus quer para todos nós. E essa vontade que Deus quer realizar na vida de cada um de nós, de modo geral, como filhos de Deus, é que Ele seja glorificado com a nossa vida, é que a gente promova o crescimento do seu reino e que Jesus Cristo seja, né, o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo seja o Senhor de toda a humanidade, né? Que Ele seja reconhecido como da maior glória, o seu reino seja propagado e seja vivido, e que Jesus, né, seja o Senhor e Salvador de todos nós. Então, essa é a vontade que a gente tem certeza que Deus quer para todos nós, né? Além daquelas vontades específicas que a gente não sabe, né? A gente vai descobrindo no decorrer da nossa vida, mas essa vontade a gente tem a certeza de que a gente pode realizar, que é glorificar a Deus com a nossa vida, propagar o seu reino, né? Falando dele, vivendo o que Deus quer e também colocando Jesus como nosso Senhor e Salvador e levando, né, o Senhor Jesus a ser conhecido àquelas pessoas que não conhecem, né? Então, não só na sua palavra declara a sua vontade, como também o Espírito afirma em nossas mentes e corações. Então, a sua busca pela vontade de Deus em uma situação específica não é realmente uma questão separada desses outros elementos de sua vontade. Eles estão todos amarrados. Seu conhecimento sobre a forma de tomar uma decisão para a esquerda ou para a direita, ou uma decisão que não está atrelada a nenhum versículo da Bíblia, especificamente, tornar-se-á evidente em seu devido tempo, à medida que você levar tudo a Deus em oração e se submeter à sua vontade. Então, quando a gente tem dúvidas, né? Ah, Senhor, eu devo fazer isso, eu não devo fazer isso. Eu preciso escolher, tomar uma decisão, o que eu faço, pedir direcionamento, né, para Deus de alguma coisa específica que não está na palavra, que não está em um versículo especificamente. A gente tem que colocar essas coisas aqui em primeiro lugar. Essa decisão que você tem que tomar, ela vai glorificar a Deus? Essa decisão, essa escolha que você tem que fazer, ela vai beneficiar a propagação do reino de Deus? Através disso, você vai poder levar o reino de Deus a outras pessoas? Através dessa escolha, dessa decisão que você vai ter que tomar? Com essa decisão, essa escolha, você vai glorificar Deus dizendo que Jesus é o único Senhor? Então, quando a gente coloca essas escolhas, essas decisões, que não são específicas, que estão na palavra, né? A gente não tem respostas na Bíblia, mas a gente pode ser direcionado pela Bíblia, no modo geral, porque através da Bíblia a gente sabe qual é a vontade de Deus, e através dessas três coisas aqui, tá? Então, quando a gente pede algo a Deus nas nossas orações, para a gente saber se é da vontade dele ou não, a gente tem que perguntar essas três coisas. E aí a gente tem que buscar, né, na palavra, se aquilo vai trazer uma coisa boa no futuro, não só glorificar a Deus, mas também vai ter consequências boas para nossa família, para as pessoas que convivem conosco, vai aumentar, né, o reino de Deus, você vai estar favorecendo o crescimento do reino, você vai estar declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, e é o único Deus e Senhor que existe, tá? Então, uma das maneiras pelas quais Deus muitas vezes nos orienta em uma direção específica e abrindo ou fechando portas, abrindo ou fechando portas de oportunidades.
que somos capazes de reconhecer quando estamos seguindo o Senhor em oração e esperando nele. Então, às vezes a gente entrega para Deus, né? Senhor, me dá direção, me mostra o que eu devo fazer, eu quero te obedecer, eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade. E a gente entrega aquilo para Deus e pede para Deus direcionar a gente, né? Então, uma maneira que Deus faz é abrindo ou fechando portas, é dando oportunidades ou não, é fazendo que tudo se encaminhe bem ou não. Mas nem sempre isso também é garantia de que você deve desistir ou que você deve, não é isso que Deus quer e parar de buscar. Aqui diz que a orientação que Deus lhe dá enquanto você ora sobre decisões difíceis não deve ser avaliada apenas pelos eventos físicos que acontecem ao seu redor. Só porque o seu chamado parece estar conduzindo em direção à oposição ou dificuldade, não quer dizer que seja a definição de uma porta fechada. Às vezes, o caminho mais difícil, doloroso e tenebroso ou ilógico é o que acaba sendo a porta aberta, aquele que traz as suas impressões digitais. Quando Jesus orou, não seja feita a minha vontade, mas a tua, no jardim, ele salientou o caminho difícil que estava no centro da vontade de Deus, né? Jesus teve que passar por todas aquelas dores até ser crucificado, né? Era o caminho mais difícil, mas ele sabia que ele estaria glorificando a Deus, né? E realizando o que Deus queria, que era através de sua morte salvar toda a humanidade. Então, muitas das vezes a gente quer realizar algo que a gente sabe que vai glorificar a Deus, que a gente sabe que vai ajudar na propagação do reino, que a gente sabe que com isso vai declarar que Jesus, né, é o único Senhor e Salvador. Mas as coisas não desenrolam, as coisas não andam, as portas não se abrem, aquilo tá difícil, tá diante de provações e provações, e parece que nada se desenrola. Muitas das vezes, isso não é um motivo para você desistir. Porque se você sabe que aquilo que você está pedindo para Deus é algo de bom, se você sabe que Ele vai cumprir com esses três objetivos aqui, a gente tem que persistir, a gente tem que continuar até que Deus vai nos dar a graça de alcançar e de vencer. Porque muitas das vezes Deus escolhe um caminho mais difícil para que seja ele mais glorificado, para que a sua glória ainda seja maior, para que seja um testemunho da sua ação, do seu poder através da sua vida. Para na hora que você contar todas as dificuldades que você passou e que você venceu com o auxílio de Deus, e que foi por Ele que você alcançou, vai ser uma glória maior ainda do que se você simplesmente abrisse a porta e passasse direto. Entende? Então, às vezes o caminho será fácil e às vezes o caminho não será tão fácil. O que você tem que colocar nos pés do Senhor na oração é que Ele vá te dando direcionamento, seja através da Bíblia, seja através dessas três questões, glória, reino e senhorio. E no devido tempo, né, o Senhor vai te dar resposta. E é assim que a gente vai sabendo qual é a vontade do Senhor. Se a gente coloca primeiro lugar o Senhor, primeiro lugar a Ele, primeiro lugar o servir, primeiro lugar querer glorificá-lo, primeiro lugar fazer por Ele, buscar a Ele, tudo mais Ele fará. Tudo mais Ele terá prazer em te dar. Então aqui no finalzinho do capítulo, o autor ele fala assim, você vai se pegar orando, Senhor, o que te agradaria ou honraria mais nessa situação? Ajude-me a reconhecer o desejo do teu coração, de acordo com o que me mostrastes, como devorar. Isso é fé, isso é obediência. É aí que a sua vontade para você se manifesta e dá frutos. E esse é o tipo de oração que notavelmente te conduz à paz. Então, é a partir do momento em que você entrega aquilo para o Senhor, confia nele, que ele vai te direcionar, né? Vem a paz no seu coração, de que tudo irá correr bem. Depois, no capítulo 22, peça o que quiser de Deus. Muitas das vezes a gente deixa de pedir certas coisas para Deus porque a gente acha que a gente não pode, porque a gente acha que a gente deve pedir só o que é necessário e que a gente tem que ser humilde nos nossos pedidos. É claro que a gente não pode ser arrogante, dizendo, eu mereço, eu posso, né? Eu sou digno. Não é assim. O Senhor tem que me dar,
Não é assim. A humildade na oração é diferente da humildade na grandeza do teu pedido. Às vezes você almeja algo grande, mas na hora de pedir para o Senhor, você pede de maneira humilde. Então, o Senhor, ele vai olhar o teu coração. Além daquilo que você está pedindo, ele vai olhar a intenção do teu coração. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. É desejo dele nos abençoar. E muitas das vezes a gente deixa de ganhar certas coisas porque a gente não pede. Então, a chave, se você estiver andando com ele, no caminho que ele quer que você ande, e se ele é o seu primeiro amor, e se o desejo do seu coração é agradá-lo, então ele se deleita em conceder os desejos do seu coração. Nós sabemos que ele não vai atender solicitações geradas em pecado ou para coisas pecaminosas. No entanto, com base na sua natureza e no tipo de relação que ele estabeleceu conosco, ele criou uma atmosfera de portas abertas para que possamos pedir coisas boas. O peça o que quiser pode ter uma resposta favorável da parte dele. Caso contrário, ele nunca faria uma declaração tão audaciosa. Por que ele precisaria fazê-la? Então, se Deus prometeu, peça o que quiser, é porque ele vai cumprir. Se isso que você está pedindo não é uma coisa pecaminosa, não é uma coisa ruim, né, que vai causar mal a alguém, se for uma coisa boa, ele vai realizar. O nosso deleite está nele. O Senhor se deleita em se alegrar conosco, em conceder-nos desejos, os desejos do nosso coração. O que nós queremos hoje, podemos não querer amanhã. Então, muitas das vezes, o que a gente vai pedir para Deus, a gente tem certeza de que é aquilo mesmo que a gente quer? Às vezes, Deus não realiza por causa disso, porque uma hora a gente pede uma coisa, daqui a pouco a gente pede outra, a gente é inconstante. Então, quando a gente não tem uma escolha alinhada com a vontade e com o coração de Deus, fica difícil dele realizar os nossos desejos. Mas a partir do momento em que os nossos desejos, eles agradam ao Senhor, a partir do momento que os nossos desejos atendem o que ele considera bons para nós, ele vai prover ricamente para a nossa satisfação, porque ele se deleita em que a sua incrível criação, que somos nós, e quer que nos deleitemos totalmente nele, em todas as coisas boas que ele fez para nós. Pense nisso. Ele não só criou a comida como uma coisa necessária e nutritiva, mas também fez encantadora e deliciosa. Então, tudo que é bom e perfeito que você gosta nessa vida, veio para nós, direto de Deus, né? Quando Deus criou todos os animais, quando Deus criou todas as plantas, ele criou para que Adão pudesse desfrutar. Ele deu com todo amor para que Adão pudesse cultivar, para que Adão pudesse, né, vivenciar e tirar dali, né, todos os frutos, o alimento, convive com os animais, a paisagem, tudo de bom que Deus criou. Foi para nós, com amor, presente para nós. Então, por causa do seu compromisso de responder às nossas orações, né? Não se o seu deleite está no Senhor. Se o seu deleite estiver no Senhor, se o seu desejo maior for agradar ao Senhor, ele vai conceder os desejos do seu coração. Então, coloque o seu coração nele, viva para agradar a Deus, reconheça-o como sendo tudo em seu mundo. E então você estará livre para pedir-lhe a lua, sabendo que ele vai lhe conceder o que você deseja, ou algo ainda maior, porque ele tem prazer em conceder aos seus filhos amados os desejos dos seus corações. Então, não tenha medo de pedir ao Senhor, não tenha medo achando que, Deus não vai fazer, não, eu tenho que pedir só isso aqui só. Sabe, você tem que confiar que ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, tudo está aí nas mãos dele. Se você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, tudo mais ele fará. As maravilhas dos nomes de Deus. O capítulo 23 fala sobre os vários nomes que Deus tem e que em cada nome, o próprio nome, né, que é dado a Deus, se refere aos atributos do que ele pode realizar na nossa vida e do que ele faz na nossa vida. A Bíblia revela que o nosso Deus único tem muitos nomes.
Quando oramos, podemos vir a Ele com uma grande variedade de razões. Como Ele é eterno e limitado, a gama de títulos e descrições utilizadas na Bíblia é vasta e espantosa. Cada nome de Deus nos ajuda a entendê-lo, valorizá-lo e adorá-lo ainda mais. Nós o adoramos a um único Deus, que é ilimitado, vivo, Criador, Mestre, Santo, Altíssimo, Salvador, Soberano e tudo mais que precisamos em todas as circunstâncias. Quando descobrimos e nos familiarizamos com os diferentes nomes de Deus, nós não apenas reconhecemos melhor a natureza de Deus, como também podemos nos relacionar com Ele de forma mais íntima e pessoal. Ao lermos as Escrituras, descobrimos que os nomes de Deus refletem os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Em outras palavras, ele é o que o seu nome é. Então, aqui tem um pouquinho alguns dos nomes de Deus, né? Que é Elohim, que significa Deus, Javé, que significa Senhor Jeová, El Elyon, o Deus Altíssimo, El Olam, o Deus Eterno. Alguns de seus títulos, posições de autoridade e funções no relacionamento com sua criação incluem nomes como Senhor, Criador, Provedor, Sustentador, Todo-Poderoso, Dono, Mestre. O nome Elohim, Deus, é o primeiro nome de Deus usado na Bíblia. E o plural, e às vezes pode referir aos membros da Trindade, revelando-os que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes e participam na criação do universo. Mas alguns nomes se referem a algumas pessoas específicas da Trindade. Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, né? Então, Deus Pai, ele é chamado de Deus, de Senhor, Deus Pai de Jesus, Pai do órfão e muitos outros nomes. Deus Filho é chamado de ungido, Cordeiro de Deus, o Cristo de Deus, o Filho unigênito, o Alfa e o Ômega, o Filho do homem, o autor e consumador da fé, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o Deus Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo, Conselheiro, Espírito de Deus vivo. Então, a gente pode ter não só os nomes de Deus, né, aqui como Elohim, El Elyon, Jeová Rafá, né, o Olam, mas pode também ter Deus Pai, Deus Filho, como vários nomes que Jesus tem, e Espírito Santo, que é o Espírito Conselheiro, Espírito de Deus. Deus quer que nós conheçamos os seus nomes para que possamos conhecê-lo melhor. Trata-se de uma outra maneira de o adorar e de louvar, mencionando um de seus nomes que reflete um atributo específico que queremos honrar ou reconhecer para ajudar a resolver uma necessidade específica. O nome de Jesus é o mais precioso para nós, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas no céu e na terra, e as coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus torna-se o nosso Salvador, Rei, Sumo Sacerdote. Deus, o Pai, torna-se o nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, e o Espírito Santo se torna nosso ajudador e conselheiro. Deus é o nosso Jeová Jireh, o Senhor provedor. Ele é o nosso Jeová Rafá, o Senhor que cura. Ele é o nosso Jeová Raá, o Senhor nosso pastor. Ele é o nosso Jeová Shalom, é o Senhor da paz. Ele é o Jeová Tsiqueno, o Senhor da nossa justiça. Deus de amor, fidelidade, misericórdia, conforto, proteção, justiça, perdão, poder e salvação. A lista contínua não se esgota. O importante é buscá-lo e adorá-lo e orar a ele por quem ele é. Reconhecê-lo como Criador, como seu Pai e como aquele que tudo é o que você precisa. Ele ama ouvir os seus filhos reconhecendo-o por tudo que ele faz e por tudo que ele pode fazer. Ele não merece isso. Afinal de contas, ele é o Deus da nossa salvação. Então, quando a gente estiver orando, a gente pode falar, né, os nomes de Deus. Por exemplo, Senhor é o Deus da minha provisão. O Senhor é o Deus da minha proteção. O Senhor é o Deus da minha paz. O Senhor é o Deus da minha justiça. Então, quando a gente precisar de alguma coisa, a gente precisa de providência, a gente precisa de recurso, a gente recorre, né? Jeová Jireh é o Senhor provedor.
Reconheça-o como Jeová Jireh, o Senhor provedor. Quando a gente precisa de cura para as nossas doenças, né, nas nossas orações, Senhor é o Jeová Rafa, o Senhor que cura. É o Jeová Shalom, o Senhor da paz, quando a gente estiver, né, precisando ser perdoado, purificado. É o Jeová Raá, que é o nosso bom pastor, quando a gente estiver com medo ou estressado, né, precisando que o Senhor nos conduza em meio às situações difíceis, em que a gente está ansioso, que a gente está com medo, que a gente está perdido, né. Ele é o nosso Jeová Tsiqueno, que é a nossa justiça quando a gente estiver sendo acusado injustamente, ou quando a gente estiver sendo humilhado por alguma situação injustamente. Então, ele é o nosso Deus da nossa justiça, Jeová Tsiqueno. Então, são muitos nomes que a gente pode usar nas nossas orações. Além de, né, nosso Salvador, e também quando a gente se refere ao Espírito Santo, vai Espírito Santo, meu ajudador, meu conselheiro, me ajuda, me aconselha, me dá sabedoria, me dá discernimento. Então, nas orações, a gente também, na hora que a gente estiver fazendo a nossa adoração, né, naquelas várias partes das nossas orações, de pedir perdão, de agradecimento, né, de ação de graças, de adoração e de pedidos, né, de petição, intercessão, na hora que a gente estiver fazendo a adoração, a gente vai falando esses nomes para Deus, porque através disso, quando a gente reconhece o seu poder, quando a gente reconhece os seus atributos, a gente está adorando a Deus. Então, a gente pode, né, aproveitar dessas armas nas nossas orações também, para fortalecer as nossas orações, reconhecendo, né, o senhorio de Deus sobre a nossa vida. No capítulo 24, fala sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria com toda a sua aquisição. Aqui adquire entendimento. Se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, lhe será dada. Em Tiago 1, versículo 5. Adquirir sabedoria é a coisa principal e a oração é uma das chaves para alcançá-la. Na verdade, a oração leva a sabedoria e a sabedoria, por sua vez, produz uma melhor oração. Sabedoria é a capacidade de aplicar conhecimento a uma determinada situação, a capacidade de fazer as melhores escolhas com os dados que você tem, usar o que você sabe para fazer um bom trabalho e fazer os seus relacionamentos funcionarem. Como fazer bom uso do seu dinheiro, como você escolher suas amizades, como você lidar com as situações no seu casamento e também como você educar seus filhos. A sabedoria faz com que o conhecimento dos sábios crie raiz nos corações dos tolos. Ela o orienta a fazer coisas eticamente corretas, da maneira moralmente certa. Deus promete dar sabedoria generosamente, especialmente àqueles que a procuram, como se procura a prata, e buscam como quem busca um tesouro escondido. Devemos querê-la e querê-la muito. Ele também diz que irá concedê-la sem reservas. E Ele quer nos dar o que precisamos para termos sucesso em nossas famílias, no nosso trabalho, em tudo o que fizermos, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Porque isso lhe confere glória. Deus é glorificado através do louvor e da adoração que vocalizamos, mas também é glorificado através da nossa integridade, da nossa honestidade, da nossa diligência, da nossa humildade, da nossa pureza e fidelidade. Ele é glorificado por sermos bons cônjuges, bons pais, funcionários e bons administradores dos nossos próprios recursos. É de Deus que obtemos essa sabedoria. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Está em Isaías 28, 29. Clame a mim, disse ele, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, versículo 3. A oração por sabedoria deve se tornar um hábito diário e é também uma fonte de desenvolvimento das nossas estratégias de oração. Ore por sabedoria com frequência e espere, porque ela virá. Deixe que a sabedoria guie a sua oração e você desfrutará de suas recompensas. Então, todos os dias a gente deve pedir a Deus nas nossas orações, né? Dê-me sabedoria e entendimento. Dê-me sabedoria e entendimento da tua palavra. Dê-me sabedoria e entendimento da sua vontade.
Dê-me sabedoria e entendimento na hora de fazer as minhas escolhas. Dê-me sabedoria e entendimento na hora de tomar decisões. Então, a gente tem que estar sempre pedindo, porque Deus dá sem medidas. E através da sabedoria, a gente se torna bem-sucedido em tudo, né? Porque a gente passa a fazer o que é certo, o que é correto e moralmente certo diante de Deus. Nosso último capítulo é os caminhos do Espírito de Deus. A oração é um reconhecimento do fato de que nós não estamos no controle. Porém, ao mesmo tempo, nos sentimos completamente confiantes porque estamos sob o controle de Deus. O Espírito busca todas as coisas sim, as coisas profundas de Deus, está em 1 Coríntios 2, versículo 10. Deus sabe que muitas vezes podemos nos esquecer de orar, ou não saber sobre o que e como orar. Podemos pedir o que nós sabemos e ainda não resolver um problema principal, ou pode ser que não venhamos a mencionar nem mesmo a metade do que deveríamos apresentar a Deus nas orações. E ainda assim, Deus nos exorta a continuar sempre orando, sabendo que Ele pode nos conduzir através daquele que Ele depositou em nossos corações, o Espírito Santo. Ele é o motor da vida cristã, guiando-nos e capacitando-nos a fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. Graças à sua presença e ao seu encorajamento amoroso, o nosso total desamparo é estabilizado pela sua fiel capacitação e provisão total. O nosso conhecimento finito é cercado por sua infinita sabedoria. Nós oferecemos a Ele nosso melhor trabalho de oração, mas confiamos em seu Espírito para fazer obras muito maiores. Ele nos concedeu a sua palavra, sua vontade, sabedoria e o poder dos seus nomes. No entanto, sem a orientação norteadora do Espírito de Deus, nos sentimos inadequados. Só Ele pode guiar-nos no uso de um versículo ao invés de outro, no momento da nossa oração, na invocação do nome de Deus, né, para uma provisão, em vez de simplesmente nos referirmos a Ele como Deus. Na oração pelo coração ou pela cabeça de uma pessoa que ocupa uma posição de autoridade, no trato de um pecado que nós esquecemos de confessar. Então, o Espírito Santo, ele nos dá esse direcionamento enquanto nós estamos orando. Ele nos dá entendimento da palavra, do que está na palavra. Ele nos dá direcionamento na hora que a gente vai orar, que a gente vai, né, pedir, que como está falando por um nome de Deus. Ele dá entendimento na hora que uma autoridade está falando, né? E a gente tem que obedecer, se aquilo que a pessoa está falando é certo, se aquilo que a pessoa está falando vem realmente de Deus. Ele nos dá discernimento, se aquilo que a pessoa está dizendo na pregação lá realmente vem de Deus ou não, se é um falso profeta ou não. É o Espírito Santo que nos dá entendimento. E no trato do pecado, é Ele que nos convence de que nós erramos, é Ele que nos faz lembrar e que faz brotar no nosso coração o arrependimento, para que a gente peça perdão a Deus, para que a gente se reconcilie com Deus. É o Espírito Santo que faz tudo isso em nós. É Ele que nos capacita, é Ele que nos prepara a realizar as obras do Senhor, é Ele que faz os nossos frutos, né? Os dons que a gente tem frutificar, né? Os dons que vêm dEle, é Ele que nos capacita a realizar todas as obras. É Ele que nos fortalece no momento que a gente está fraco e faz a gente persistir, ajuda a gente a persistir, é Ele que aumenta a nossa fé, é Ele que aumenta a nossa esperança. Então, toda a nossa dependência, a nossa limitação, ela é vencida pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele precisa agir em nós juntamente conosco. Não basta somente Ele fazer, Ele quer trabalhar junto conosco. Então, nós devemos fazer a nossa parte e Ele irá fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Então, aquilo que não está, né, que está dentro das nossas limitações, Ele que é infinito, né, em sabedoria, Ele vai fazer muito mais, tanto nas nossas orações quanto nas nossas ações, né, tanto na nossa fé quanto nas nossas obras. Essa é uma oração poderosa, a oração feita no Espírito. Todo crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo dentro de si, mas temos de ser preenchidos, submissos e sempre andar no Espírito, em vez de seguir a nossa carne pecaminosa. Então, a gente tem que buscar sempre viver no Espírito. Sempre pedir a Deus que nos oriente, que nos guie através do Espírito,
para que a gente consiga vencer a nossa carne, para que nós, na hora das tentações, a gente consiga, né, achar a via de escape para sair dessa tentação e não cair no pecado. E também para que a gente seja submisso ao Espírito Santo, para que a gente aceite, né, ser guiado por Ele, para que a gente peça para Deus, para que Deus nos preencha com Ele. E buscar sempre fazer a vontade do Espírito, sempre andar no Espírito, e não na nossa carne, não nas nossas fraquezas. Não é uma ação única, mas um estilo de vida diário. Em cada momento devemos estar vivendo, nos submetendo e andando no Espírito. Então, é uma caminhada diária. Não é somente um momento ali, a gente foi à igreja e ali a gente viu a ação do Espírito Santo, a gente se encheu do Espírito Santo, a gente viu a manifestação do Espírito Santo no momento do culto, foi grandioso, Mas e no nosso dia a dia? A gente tem que continuar vivendo aquela manifestação, aquela ação do Espírito Santo que a gente vivenciou ali no culto, a gente tem que vivenciar todos os dias. A gente tem que procurar buscar todos os dias as manifestações do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida. Em cada ação, em cada a fazer do nosso dia a dia. Desde o mais simples, como cuidar da nossa casa, até uma responsabilidade do trabalho. Desde um simples almoço que a gente for fazer com todo amor e carinho, até tomar uma decisão muito responsável. Então, todas essas coisas a gente tem que procurar ser guiado pelo Espírito, pedir a orientação do Espírito Santo, pedir sabedoria do Espírito Santo e não se deixar levar pela nossa carne. A gente sabe que é muito difícil, por isso que é uma luta diária. É muito difícil a gente se manter, porque nós somos seres humanos, nós somos carne, né? Nós somos pecadores, nós temos a humanidade dentro de nós. Mas o fato da gente não desistir, da gente persistir, se a gente cair, a gente se arrepender, a gente pedir perdão para Deus, e a gente continuar, e a gente continuar lutando, a gente continuar buscando, é isso que o Senhor deseja. E não que a gente desista, eu sou fraca mesmo, eu sou uma pecadora mesmo, não adianta nada, eu vou ficar mesmo no meu mau caminho, eu vou ficar mesmo na minha carne, eu vou fazer mesmo o que me dá na telha e desistir. E por causa de, às vezes, você ter caído, você ter pecado, você achar que Deus não vai te receber e você se afastar dele. Porque a única coisa que pode nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, somos nós mesmos. Somente nós podemos nos afastar do Senhor, porque na palavra diz que nada pode nos afastar, nada pode nos tirar do amor de Deus que está em Jesus. Nem principados, potestades, nem os anjos, nem os homens, nada pode nos afastar do amor de Deus, a não ser que nossas escolhas, né? A não ser que a gente não escolha ficar com o Senhor, a não ser que a gente não queira ficar com o Senhor. Então, somente nós podemos nos afastar de Deus, nós mesmos. Então, a gente não deve se culpar. Poxa, eu caí, eu pequei, eu lutei, mas eu acabei fazendo algo errado. E por causa da vergonha ou do sentimento de culpa, a gente se afastar do Senhor e não querer orar mais. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera um arrependimento. Um arrependimento, um sentimento de que eu não quero fazer mais isso. Eu sei que isso entristeceu o Senhor, mas eu decido não voltar atrás, eu decido persistir, eu decido buscar o Senhor, eu decido continuar lutando, eu decido continuar pedindo auxílio ao Senhor através do seu Espírito. Então, todas as manhãs devemos pedir a Deus que nos encha com o seu Espírito. À medida que nós o adoramos e rendemos tudo o que somos, o teu santo amoroso senhorio ao longo do dia, sempre que pecamos, nos tornamos amargos ou ficamos na carne. Devemos nos arrepender rapidamente, nos humilhar e novamente nos submeter ao Senhor e à liderança do seu Espírito. Então é isso que o Senhor espera. Porque quanto mais a gente peca e se afasta do Senhor, mais nós vamos ficando amargos. E mais nós vamos perdendo a ação do Espírito, porque o Senhor, né, o Espírito Santo não pode estar onde habita o pecado. Então, o Senhor, ele se aquieta, ele fica ali esperando a gente voltar para ele, a gente se arrepender e se submeter novamente a ele, a gente se humilhar, reconhecer nossos erros e voltar para ele.
E quanto mais a gente busca o Espírito Santo, quanto mais a gente luta contra as nossas limitações, quanto mais a gente busca o seu senhorio ao longo da vida, mais nós vamos estar sensíveis à ação do Espírito Santo, mais nós vamos estar abertos à ação dele na nossa vida. Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele produz os frutos em nossos corações e nos conduz a nossas decisões e nos capacita a ser testemunhas de Cristo, né? Ao compreendermos que o Espírito Santo e como ele opera, nós levamos as nossas orações para o rio perene de atividades de Deus. O Espírito Santo, ele revela a Deus e a sua palavra para nós. Ele nos conduz na oração, iluminando, né, as nossas orações com a palavra de Deus. Ele nos convence do pecado para que a gente peça perdão. Ele ora por nós, ele intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos, está em Romanos 8:26. Então, quando você ora e você fala, Senhor, se há algo que eu esqueci aqui na minha oração, se há algo que eu não consegui expor para o Senhor, se há alguém que eu me esqueci de orar, se há algo que eu esqueci de pedir perdão, que o Espírito Santo leve a ti, que o Espírito Santo interceda por mim, que o Espírito Santo leve a minha oração e fale daquilo que eu me esqueci. E peça perdão daquilo que eu me esqueci, ou que ele vá me conduzindo e me lembrando daquilo que eu preciso me recordar. Então, o Espírito Santo, ele vai levar a nossa oração a Deus. Ninguém pode orar por nós melhor do que Jesus e o Espírito Santo. Que privilégio abençoado pode ter esses perfeitos parceiros de oração, amorosamente intercedendo por nós. O Espírito Santo, ele orienta a nossa oração. O Espírito Santo lembra os cristãos interiormente e o leva a clamar a nosso Pai em oração. Você ouve as pessoas falarem às vezes, já ouviu alguém falar assim? Porque o Espírito Santo falou comigo, porque o Espírito Santo falou isso, porque o Espírito Santo mandou dizer aquilo. Mas essa fala não se trata de uma voz audível, mas de um saber interno, um pensamento bom e oportuno, acompanhado por um reforço divino e um desejo de fazer algo específico para a glória de Deus. É o Espírito lhe dizendo, este é o caminho, siga-o. Então, muitas das vezes as pessoas ficam falando, eu quero escutar Deus falar, eu quero escutar Deus falar comigo, e acha que é uma voz audível, que é uma voz de Deus, igual ele falou lá, Samuel, 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 Samuel. Acha que é uma voz audível, e não é. O Espírito Santo, ele fala nos nossos corações. Ele fala como um pensamento. E você sabe que esse pensamento não é teu. Esse pensamento é de algo que veio te lembrar, é de algo que te alertou, é de algo que como está falando aqui, este é o caminho. Você tem uma certeza, você descobre algo, você se lembra de algo, você desperta para algo. Então, é o Espírito Santo agindo. E você sabe que aquilo que foi pedido, aquilo que foi falado, aquilo que foi ordenado, está segundo a palavra de Deus. Então, o Espírito nunca vai agir em contrapartida à palavra de Deus, mas o levará sempre a obedecer e a incorporar a palavra dentro das circunstâncias do mundo real e pessoal onde você vive. Então, se aquele pensamento que veio na sua mente não está de comum acordo com a palavra, ele não é o Espírito Santo que está falando. Mas se aquilo que estava em sua mente, aquele pensamento que veio até você, está de acordo com a palavra de Deus, por isso a importância da gente conhecer a palavra de Deus. A gente pode ter certeza que é Deus falando conosco. Devido ao alcance, sabedoria, o poder ilimitado do Espírito Santo, ele é capaz de criar conexões entre você e outras pessoas e outras coisas, que parecem ser acontecimentos normais e coincidências da vida. Por isso, nunca pense que você está limitado espiritualmente, tentando descobrir sozinho a sua vontade ou os seus caminhos. Nossas orações não são definidas por nossas limitações, porque o Espírito Santo não tem limites, ele vive dentro de nós. Então, por causa não só desse capítulo aqui, como por todos os outros 4 capítulos que foram lidos nessa semana, eu escolhi esse versículo, né? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Está em Lucas 11:13.
Então, a gente tem que pedir o Espírito Santo. A gente tem que pedir para Deus nos encher com o Espírito Santo. A gente tem que pedir para ser sensível ao Espírito Santo. A gente tem que pedir para o Espírito Santo nos conduzir, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso ouvir, ter ouvido espiritual, a nossa visão, para tirar muitas das vezes as escamas dos nossos olhos, para poder enxergar aquilo que Deus quer, ou aquilo que há de errado em nós que precisa ser mudado. A gente precisa pedir ao Espírito Santo auxílio, capacitação para realizar as coisas, sabedoria nas nossas escolhas. A gente precisa pedir a presença do Espírito Santo constantemente na nossa vida, para que a gente seja guiado por ele nas nossas atitudes, no nosso agir, no nosso mover, no nosso pensar, no nosso falar, para que a gente não fale mais que a boca, na hora errada. E para que a gente realize, frutifique nos dons que ele nos deu. Então, eu escolhi esse versículo por causa disso. E muitas das vezes a gente se esquece de pedir auxílio para o Espírito Santo. A gente só pensa em Jesus. Porque como a gente teve Jesus, né, como pessoa, como ser humano, como nós, como uma imagem, a gente foi, né, foi uma imagem palpável, em que a gente viu, digamos assim, em filmes, em desenhos, em livros, né, Bíblia ilustrada. Então, a gente imagina Jesus com mais facilidade. É diferente do Espírito Santo, a gente só imagina como uma pomba. E muitas das vezes a gente esquece que ele é uma pessoa também. Ele é uma pessoa da Trindade, ele é Deus também. E é ele que conduz tudo, né? Jesus disse que ele iria embora, mas que deixaria o Espírito Santo conosco, que estaria conosco através dele todos os dias, até a hora dele voltar. Então, por que muitas das vezes a gente se esquece de pedir a presença dele na nossa vida, o auxílio dele, nos encher com ele, para que seja menos de nós e mais dele, para que a gente consiga vencer as nossas fraquezas, que não é fácil, é difícil. Quando a gente vê, a gente já estourou, quando a gente vê, a gente já falou mais que a boca, quando a gente vê, a gente fez uma escolha errada, quando a gente vê, a gente já magoou alguém, quando a gente vê, a gente tropeçou. Então, quem mais pode nos mostrar? Você não está certa, minha filha. Você não devia ter feito isso. Por que você fez isso? Porque você pagou o mal com o mal, porque você agiu da mesma forma. Então, é o Espírito Santo que nos dá esse direcionamento. Quando a gente cai, para a gente se reerguer, para a gente se humilhar, pedir perdão, levantar e continuar seguindo. E ele vai continuar nos ajudando. E por isso que é uma luta diária. Então, como Deus não vai nos dar o seu Espírito Santo, como ele não vai nos encher, até transbordar com o seu Espírito, se o que ele mais quer é viver em comunhão conosco, se o que ele mais quer é dar tudo de bom para nós na nossa vida, se o que ele mais quer é fazer a gente feliz, realizado, em todas as áreas da nossa vida. E como que ele vai poder fazer isso se a gente não permitir que o Espírito Santo possa agir na nossa vida? Então, a dádiva mais importante que o Senhor pode nos dar é o seu Espírito Santo. E ele prometeu essa grande bênção a todos os cristãos depois de sua morte, ressurreição e retorno aos céus. Então, a primeira coisa, a mais importante que a gente tem que pedir é o Espírito Santo, é ser cheia do Espírito Santo, porque tudo mais Deus vai poder realizar na nossa vida. Através do Espírito Santo, o Senhor vai nos conduzir segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente é feliz, né? A vontade de Deus é a nossa felicidade. Então, a gente não pode deixar de pedir o Espírito Santo todos os dias nas nossas orações, viu? E na arte de hoje, eu quero fazer algo bem diferente. Nós vamos usar... Eu não fiz nada frente e verso, tá? Tá tudo separadinho aqui, ó. Essa arte aqui depois eu vou botar lá no Drive do Instagram, porque eu não lembrei de colocar, mas no Drive do grupo do Zap tem, tá bom? Então, olha, nós vamos começar por essa parte aqui, que vai ser a base da nossa arte, a estrutura base da nossa arte. Deixa eu ver se eu consigo dobrar aqui de forma a não ficar torto. Então, esse papelzinho aqui, que parece um monte de washi tape, um monte de tirinhas, nós vamos dobrar no meio, tá? Ó. Nós vamos dobrar no meio. Eu vou tirar aqui a Bíblia para trabalhar em cima da base. Depois, quando for colar na Bíblia, a gente pega ela de novo.
Então, primeiramente, nós vamos dobrar aqui ao meio. Eu vou acertar aqui um pouco que ficou meio fora de posição, meio desigual. Então, eu vou acertar aqui pra ficar bem retinho. Não ficar a parte branca aparecendo do fundo. E aqui também. E aí, nós vamos colar essa parte aqui. Um pouquinho torto aqui. Nós vamos passar cola só no cantinho. Ó. Só no cantinho aqui, tá? Nós não vamos passar cola no meio da folha, não. Só nas bordas. E vamos deixar o meio sem nada. Então, ó, nós vamos vir contornando só na borda com a cola. Pode ser só de um lado, né? Porque o outro... Então, aqui também é bom. É bom a gente passar aqui também. Passa mesmo tendo, assim, essa dobra, mas passa cola aqui também, tá? Então, ó, vocês vão passar cola só nas bordas do retângulo. E aí, a gente vai colar. Como essa cola minha aqui, ela é ótima, porque ela é rapidinho. Mesmo assim, eu vou deixar aqui secando um pouquinho. Isso aqui eu vou usar como fundo para colocar as figuras, tá? E esse aqui vai ser a parte interna do nosso... Nós vamos fazer tipo um cartãozinho, tá? Então, isso aqui vai ficar aqui dentro. Como eu quero que isso aqui fique aqui dentro, eu preciso diminuir um pouco aqui a largura. Então, ele tá na mesma largura da parte externa. Vou pegar um lápis aqui pra ver, ó, ele tem que entrar aqui e tem que estar com mais ou menos a mesma distância aqui, tá? E eu vou cortar aqui nessa marcação que eu tô fazendo com o lápis. Fazendo de olho, tá bom? Então, ele tem que ser mais fininho do que a largura desse papel. E no comprimento, ele também tem que ser um pouco menor. Então, eu vou tirar, vou contar quantos quadradinhos eu tô tirando, tá? Porque aí fica mais fácil pra vocês cortarem aí, não precisa ficar marcando. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, vocês vão cortar. E na parte da horizontal, 1, 2, 3, 4, 5 também, tá? Então, nós vamos tirar 5 quadradinhos, tanto na horizontal quanto na vertical. Pronto. Aí, ele vai ficar menor, ó, do que o envelope. Vai dar certinho. Vai ficar no centro do cartão. Agora que já colou, porque a cola é rapidinho, o que que a gente vai fazer? Nós vamos cortar aqui. Sim, nós vamos cortar aqui. Eu vou cortar aqui no meio dessa cinza, tá? Desse papel cinza aqui, ó. Vou cortar bem aqui. Ó. E aí, nós vamos ter duas partes. Essa parte aqui tá colada, a outra, como a gente não colou o meio, a gente colou só as bordas, ela tá aberta aqui. Cadê? Né? Que não é aqui. Aqui. Isso. Aqui tá aberto, não tá? Agora, a gente vai ver se vai dar pra encaixar aqui, ó. Deu certinho, era isso que eu queria mesmo. Tá? E aqui a gente vai colar agora. Deu pra vocês entenderem? Ah, eu vou tirar aqui os comentários pra não atrapalhar, peraí. Desativar comentários. Pronto, fica melhor. Tá? Então, a gente passou cola nos cantinhos, não passou no meio. E cortou aqui, ó, na tirinha cinza, tá? Na tirinha abaixo das bolinhas rosa, tá bom? Cortou. Como a gente passou cola só no canto, aqui vai ficar aberto, ó. Aí, agora, a gente vai passar cola na borda. Eu quero que essa linha fique assim. Então, eu vou colocar cola aqui e cola aqui. E aí, a gente vai fixar aqui dentro. Vai prender aqui, ó. Tá bom? Procura centralizar ele pra ele ficar no meio.
e ficar praticamente a mesma distância daqui e aqui. Tá, ó? Bem alinhadinho. Precisar passar mais um pouquinho de cola, vou passar só mais um pouquinho aqui. Tá? E aí, essa outra parte vai ficar aberta também. E aí, a gente vai fazer isso aqui. Tá bom, ó? Então, o papelzinho vai ficar escondido aqui dentro, ó. Tá? É simples, né? Agora, a gente vai decorar. Eu quero colocar nesse papel branco, fazer aqui, eu vou rasgar ele no meio para fazer um fundo aqui nessas listras e poder aparecer mais a minha bonequinha, porque eu vou colocar ela aqui. Eu quero colocar ela aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, vou tirar um pouco na parte de cima. Isso. Assim que eu quero fazer. Então, como eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dobrar na onde tá cortado, tá? Ó. Tá vendo? Então, aonde eu dobrei é justamente aonde tá a abertura aqui, ó. Tá bom? Que é onde a gente vai cortar. Ó, a gente vai cortar em duas partes. E agora, a gente pode colar. De maneira que vai ficar igual um quebra-cabeça. Na hora que a pessoa olhar assim, ela não vai perceber que tem duas partes. Vai achar que é uma coisa só. Tá? Então, a gente vai vir aqui e vai colar, ó. Colou aqui, e agora a gente vai colar na parte de cima. E vai colar aqui. Deu pra entender, né? Aí, na hora que a gente encaixar, ele vai vir e vai ficar uma coisa só. Deu pra entender, né? A bonequinha, eu não posso colar ela inteira aqui. Se eu colar ela inteira aqui, vai travar aqui, não a gente vai conseguir abrir. Então, eu vou colar só a parte de baixo dela, tá? Essa parte da cabecinha dela aqui nós não vamos colar. Então, eu vou passar cola, ó. Vou colocar bem o pezinho dela aqui e o resto pra cima. A gente pode passar cola até abaixo do cinto dela. Até essa direção. Daqui pra cima, a gente não vai passar cola. Então, eu vou marcar aqui com o meu dedo, ó. E eu vou passar cola daqui pra baixo. Bom? Isso. Tá? Aí, agora, a gente pode decorar com a florzinha. Aí, a gente pode colocar florzinha aqui ou florzinha aqui. Eu vou escolher uma menorzinha, essa aqui tá muito grande. Aqui. Tem essa aqui também, ó. Então, eu vou colocar essa florzinha aqui. E essa florzinha aqui também. Ó. E vou pôr uma borboleta também. Deixa eu ver aqui. Pode ser uma aqui e uma menorzinha. Eu coloquei bastante borboletinha pra dar um charme mesmo, porque eu adoro borboleta. Tá? Pronto. Então, a parte do nosso envelope, ele ficou assim. Agora, a parte daqui interna, nós vamos colocar o versículo. Então, eu escolhi esse quadrado aqui, nós não vamos colar ele inteiro. Eu vou rasgar ele. Cadê meu versículo? Tá aqui meu versículo. Tá? O versículo vai ficar todo aqui. Deu certinho a largura dele. Caramba! E aqui eu vou dar uma rasgada. Ó. Eu vou
colocar aqui, não pode ficar pra fora. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colar e depois eu corto aqui, tá? E a outra tirinha, eu vou colocar aqui. Assim, tá? Então, eu vou colar e depois a gente corta aqui e ficar pra fora. Não tem problema. De modo que faça um fundo aqui bem legal. Laranja pra realçar o nosso quadrado. Mais pra baixo. Aí. Isso. E também vou colocar aqui. Vou colocar bem mais pra baixo. Vou cortar aqui o que sobrou. Pronto. Tá? Ficou assim. Acho que aqui até ficaria mais legal se ficar mais pra cima. Não tem problema não. Pode puxar, passa cola de novo. E eu às vezes faço isso mesmo, tá? E eu acho que aqui ia ficar mais legal. Então, eu vou colar bem rente aqui, ó. Assim. Vai ficar aparecendo aqui, mas não tem problema que eu vou colocar uma florzinha. Ó. A gente pode colocar uma florzinha aqui, tá? Então, não tem problema. Mais um pouquinho de cola aqui. E vou botar uma florzinha aqui. Já dá todo um charme, tá vendo? E uma borboletinha. Isso. Pronto. Então, a parte de dentro já tá decorada. E a parte de fora também. Aí, a gente vai encaixar. Ó. Acho que assim fica mais fácil de vocês enfiarem, viu? Ó. Centraliza bem. Pra não ficar torto aqui. Aí. Tá? Então, quando você olha assim, nem parece que tem nada aqui dentro, né? Agora que a gente já montou essa parte, nós vamos pra parte da Bíblia. Pra colocar lá na Bíblia. A parte que a gente vai usar lá na Bíblia, eu vou precisar desse papel aqui. Ele vai ser um bolso, tá? Que nós vamos colocar na Bíblia. Direto na página da Bíblia. Então, agora a gente vai precisar dela. Nós vamos encaixar aqui. Tá? Vocês vão poder usar. Se você tiver papel vegetal, você usa papel vegetal. Se você não tiver papel vegetal, pode usar folha branca mesmo, de papel chamex, tá bom? O que você tiver em casa. Deixa eu pegar aqui o papel vegetal. É porque eu gosto do papel vegetal por ele ser transparente, né? Então, dá um ar, assim, de leveza. Aí, aqui, eu vou cortar de forma a ficar... Cadê meu lápis? De forma a ficar com esse desenho aqui, ó. Vou ver. Eu acho que até assim fica melhor, porque eu gasto menos papel. Vocês podem aproveitar, que vai sobrar papel, tá? Vocês podem aproveitar até para outra arte. Ó, eu vou fazer isso aqui. Tá bom? Eu risquei assim, tá dando pra ver o lápis? E aqui, a gente vai colar esse fundo. Deixa eu recortar, que aí recortando vocês vão conseguir ver nitidamente. Ó, tá? E ainda sobra esse pedaço aqui pra vocês fazerem mais alguma coisa que vocês quiserem. E aí, a gente vai colar esse aqui. E aqui, nós não vamos colar... O bolso, ele não vai ser aqui, não.
Ele não vai ser aqui, não. Ele vai ser aqui mesmo. Ele vai encaixar aqui em cima, tá? Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Isso. Eu vou colocar a flor aqui. Ó. E o envelopinho. Tá? Então, nós vamos colar essa parte aqui, a não ser que você queira fazer diferente aí. Aí fica, tá, livre do seu gosto, mas eu vou fazer diferente. Eu vou colar ele todo aqui no papel vegetal. Até ficou parecendo um pouco o lápis que eu risquei, vou apagar. E pronto. E aí, eu vou colar o fundo. Sempre gosto de botar um fundo, né? Pra realçar a figura que você tá colocando em cima do estampado. Por isso que eu gosto de usar um fundo. E aí, nós vamos usar essas estruturas aqui pra prender, pra travar o envelope aqui, tá bom? Então, nós não vamos passar cola em toda a figura, nós vamos passar só metade dela. Pra que depois ela sirva de bolsinho. Tá? Então, aí você vem aqui, posiciona do jeito que você achar que ficou legal. Eu quero colocar a florzinha um pouquinho atrás, então, eu vou passar cola só em metade dela também. Ó. Assim. E, por último, o nosso envelope. A envelope eu vou passar cola nele todo. Tá? E aí, ele vai vir e vai encaixar aqui. Tá vendo? Ó, é só pra servir de apoio, pra ele ficar preso na página da Bíblia. Tá bom? Ó. Ele vai vir e vai encaixar aqui. Tá? Agora, a gente vai prender a folha na Bíblia. Tem esse daqui que eu escrevi, Vinde Espírito Santo. E eu quero colocar aqui, ó. Tá bom? Tava me esquecendo de colocar ele. Quero prender ele aqui. E aí, você pode ou colocar dentro da sua Bíblia, assim, na Bíblia Anote, né, que você faz o seu Bíblia Journal, ou você pode colocar esse envelope dentro da sua Bíblia de estudo, sua Bíblia que você faz a leitura, tá? Para decorar, para enfeitar, para dar para alguém de presente, também fica bem legal. Aqui, se você quiser escrever Jesus, você escreve. Se você quiser escrever também Espírito Santo, você escreve. Sobrou bastante figura, sobrou bastante florzinha. Vou ver aqui, dá pra gente colocar aqui também. E eu já prefiro... Deixa eu ver se é maior aqui. Vou ter botado aqui atrás. Eu vou botar só essa aqui mesmo. Eu sou meio exagerada mesmo nas coisas. Eu prefiro que sobre do que falte. E aí, a gente pode usar também várias coisas, se a gente quiser. Tá? Mas sobrou bastante florzinha. Ah, aqui também vou botar uma borboleta, né? Então, eu vou fazer o seguinte, pra não ficar esse branco aqui, ó, eu vou botar uma borboletinha aqui. Eu vou colocar essa daqui, ó, essa. Tá? Aí, a gente deixa a asinha dela um pouquinho pra fora. Quer ver, ó? E parece que ela tá na florzinha quando encaixa assim. Ficou bem legal, né? Vou passar mais cola aqui, ó. Tô vendo que tá alto. Pronto.
Então, é super simples a nossa arte de hoje, mas é bem diferente, bem dinâmica. E pode botar também essa borboleta aqui, ó. Não tem muito mistério. Aí, a gente tira a sobra aqui pra não ficar amassando, né? E é só a gente unir, como a gente faz todas as vezes, com o durex. Aqui minhas meninas andaram usando o meu durex. Fizeram uma baguncinha aqui. Tanto de durex desperdiçado. Ai, ai, essas crianças. E aí, pra quem não sabe, né? Toda live eu faço. Pego o durex, coloca metade no papel, metade pra fora. Corto os excessos. Ó. E aí, se você não tiver um papel vegetal, você pode fazer na folha branca mesmo. Ou então em outro papel que você tiver aí, tipo papel de livro antigo, envelhecido, também fica legal. Se você quiser fazer meio vintage, né? Meio estilo antigo. O maior cuidado com a Bíblia para não amassar as folhas, que agora ela tá ficando pesada, tá até difícil de manusear. Ó, e aí a gente cola com durex e dobra. Vamos pintar o nosso versículo, né? Que é o versículo 10. 10 não, 13. Eu vou usar esse aqui. É Lucas 11, versículo 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, gente, não vamos cansar de pedir a Deus que derrame seu Espírito sobre nós, né? Até a gente estar transbordando no Espírito Santo. Todos os nossos dias. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa arte de hoje. Que vocês façam aí, depois mostra pra mim, compartilha. Eu vou deixar a arte lá no link da minha bio também, no Insta. Pra quem quiser